Então, eu queria começar conversando com vocês, primeiro assim, um pouquinho sobre o conceito de aluimunização, como é que a gente conduz esses pacientes no pré-natal, como é que a gente faz o diagnóstico, como é que a gente faz a prevenção, que talvez seja o ponto mais importante da aula, quando que a gente não tem indicação de prevenção, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E ao longo dessa live eu queria que vocês também mandassem dúvidas, qualquer dúvida que eventualmente vocês tenham, por favor, compartilhem comigo também, porque isso contribui bastante para a live e eu fico muito feliz de poder ajudar. Então vão curtindo a live aí também, porque isso estimula que outras pessoas entrem. Beleza? Vamos lá. Então vamos falar agora sobre o conceito de aloimunização, né? Então o conceito de aloimunização é quando a gente tem uma resposta antígeno-anticorpo de uma pessoa em relação a algum outro antígeno de uma outra pessoa. Então, quando a gente fala de aloimunização RH, que é o principal que a gente vai comentar agora nessa live, a gente está falando de uma mulher, né, principalmente porque nas mulheres grávidas que vai acontecer a doença hemolítica perinatal. Então a gente está falando de uma mulher grávida que possui anticorpos contra hemácias fetais. Então basicamente é isso, tá? Então essa mulher vai produzir anticorpos que vão atacar essas hemácias fetais e vão destruir essas hemácias fetais. Então a gente não tem só o RH como antígeno dessa hemácia, tá? A gente tem outros vários antígenos também. E quando a gente fala do RH, a gente tem dentro do mesmo setor cromossômico ali, são os genes rezos, que a gente chama, a gente tem o D, que é o que a gente vai comentar mais agora, tá? Então, quando a gente falar RH, a gente vai falar do D, tá bom? Que é o principal antígeno aí. Mas dentro desses loci de cromossomos ali, desses loci gênicos ali, a gente tem também o antígeno C e o antígeno E, que fazem parte também desse rezos, desse sistema RH. Para live e para aula também, que eu acho que é o que mais acontece na nossa prática clínica, a gente vai falar do RH especificamente, e a gente vai estar falando desse antígeno D, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso só vai acontecer em relação ao antígeno D em mulheres que forem RH negativo, que forem D negativo. E para elas serem D negativo, elas não podem ter o gene. Porque ao contrário do que a gente pensa, de que o RH negativo é um gene recessivo, na verdade essas pessoas RH negativas, elas não têm o gene. Não é que elas têm um gene recessivo, elas não têm o gene. Então elas não expressam essa glicoproteína de membrana de hemácia porque elas não têm o gene. Ao contrário daquelas pessoas que têm o gene, que são os Dzão, né, e que tem esse gene D, e que expressam então o RH D na membrana das células das hemácias. Tá? Então, o primeiro conceito que a gente tem que ter é esse. E aí, gente, a gente tem que lembrar de uma historinha básica. Como é que uma mulher que é RH negativo se sensibiliza, né? Ela produz anticorpos anti-RH? Em que momento que isso acontece? Quais são os fatores de risco para essa exposição, né? Então, vocês têm que lembrar que essa mulher, quando ela engravida de um feto que é RH positivo, por exemplo, ela já está sob risco de sensibilização. E essa é a principal causa de sensibilização. Então imaginem aqui vocês comigo, uma mulher RH negativo, tem um parceiro RH positivo, engravida. E o feto que ela está esperando ali é um feto RH positivo. Se em algum momento da gestação houver passagem de hemácias desse feto para a corrente circulatória da mãe, essa mulher vai entender que essas hemácias são corpos estranhos. Porque essas hemácias do feto têm na membrana da hemácia esse antígeno D. E esse antígeno D, para essa mulher, ela reconhece esse antígeno como algo estranho. Ela fala assim, poxa, isso aqui eu não tenho, então tem que produzir anticorpos contra esse antígeno. Então ela vai lá no sistema imunológico dela, recruta tudo e começa a produzir o anti-D, ou anti-RH. Tá? Então a imunoglobulina anti-D, imunoglobulina anti-RH. Só que olha que interessante. Nesse primeiro momento, essa mulher começa a produzir imunoglobulina do tipo IgM. E não sei se vocês se lembram, mas a imunoglobulina IgM, ela não ultrapassa a barreira placentária. Então é por isso que essas mulheres, na primeira gestação, não vão causar dano nenhum nos seus bebês. Porque, como ela produz imunoglobulina M, não dá tempo de produzir imunoglobulina G, geralmente, tá, gente? Na maior parte das gestações, essa mulher não vai atacar seu feto. Então, na primeira gestação, ela não tem nada.
Mas se ela engravida novamente de um feto RH positivo, ela agora já tem anticorpos anti-D. E aí, agora, ela tem anticorpos anti-D do tipo IgG. E o IgG tem baixo peso molecular e, por isso, ultrapassa a barreira placentária. E se ultrapassa a barreira placentária, o que ele faz? Esse IgG vai chegar lá no feto, que agora é RH positivo também, vai falar, bom, agora eu vou opsonizar essas hemácias do feto e vou destruir essas hemácias. Porque eu reconheço essas hemácias como corpos estranhos. Se eu destruo hemácias fetais, o que eu causo no feto? Eu causo um quadro de anemia. Então, essa anemia fetal é que traz a repercussão toda que a gente fica preocupado aí, que chama eritroblastose fetal ou doença hemolítica perinatal. Mas agora, ainda falando de causas, antes da gente entrar propriamente dito ali na doença hemolítica perinatal, é importante a gente falar de causas ainda. Então, eu citei o principal meio de uma mulher se tornar sensibilizada, que seria através do que a gente chama de transfusão, né, de hemorragia feto-materna. É uma loucura essa palavra, porque parece que precisa de um grande volume de sangue passando do feto para a mãe. Mas o que a gente sabe é que não precisa de grandes volumes assim, não. Então, o principal momento em que vai haver passagem de sangue do feto para a mãe são no terceiro trimestre e no momento do parto. E principalmente no momento do parto, e mais principalmente ainda se esse parto for cesariana. Então, se for cesariana, essa mulher tem mais risco de se sensibilizar se ela tiver contato com esse sangue fetal. Tá? Claro que se a gente não fizer nenhuma prevenção, a gente vai falar dela daqui a pouco. Mas existem outras formas também dessa mulher se sensibilizar. Uma outra forma dela se sensibilizar é recebendo transfusão de um sangue incompatível. Então, essa mulher que é D negativo, RH negativo, se ela recebe sangue RH positivo e a gente não faz imunoglobulina para ela, essa mulher também pode se sensibilizar. Essa é outra forma dela se sensibilizar. Além disso, se essa mulher utiliza drogas injetáveis e compartilha seringas com outras pessoas, e ela é RH negativo, pega ali uma seringa que está suja, né, com sangue RH positivo, e injeta na veia dela, ela pode também se sensibilizar. Então, essas são as principais formas de sensibilização. Tá? Então, tendo em vista isso, a gente tem que, sempre que uma mulher inicia um pré-natal, a gente vai solicitar um exame básico para ela, que é a tipagem sanguínea ABO, mas que a gente solicita também o RH, né? Então, a gente solicita a tipagem sanguínea ABO e RH, e se ela for RH negativo, a gente solicita um teste que chama Cumbis indireto. Agora, tem só um detalhe que eu acho importante falar com vocês, que se ela tiver uma história de risco, tipo transfusão de sangue incompatível, ou mesmo história de uso de droga injetável, mesmo que ela seja RH positivo, vale a pena a gente pedir o Cumbis indireto. Porque existem outros antígenos de hemácia, tá, que são mais raros, que respondem somente por 2% dos casos de aloimunização, que podem sensibilizar essas mulheres por outros modos. Então, se ela tem um histórico de transfusão sanguínea incompatível, e se ela tem um histórico de uso de drogas injetáveis, faça o Cumbis indireto da mulher, mesmo que ela seja RH negativo. Lembre-se disso. Mesmo que ela seja RH positivo, perdão. Lembre-se disso. Isso é extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, no SUS, acho que é um pouco mais complicado, mas no meu consultório particular, eu faço Cumbis indireto para todo mundo. Né? A gente, se essa mulher se expôs em algum momento a algum antígeno de hemácia fetal que não seja o D, ela vai ter Cumbis indireto positivo. Tá? Então, vamos pensar agora no RH de novo. Fizemos o Cumbis indireto e esse Cumbis veio negativo. Cumbis indireto, tá, gente? Não confundam com Cumbis direto. Depois a gente fala o que é o Cumbis indireto. O Cumbis indireto dela veio negativo. Se o Cumbis dela indireto veio negativo, ela não é sensibilizada. Se ela não é sensibilizada e ela é RH negativo, existem algumas situações na gestação que eu preciso prevenir a sensibilização. Quais são elas? Então, se ela tiver qualquer sangramento durante a gestação, e isso acontece com frequência, né? Então, vocês imaginem uma mulher que tem sangramento no primeiro trimestre. Se ela for RH negativo, ela merece imunoglobulina. Se ela for submetida a algum procedimento invasivo, então se ela fizer aminocentese, a biópsia de vilo, se ela fizer cordocentese, ela também vai precisar fazer imunoglobulina.
Se ela sofre um trauma abdominal, tem um acidente automobilístico, por exemplo, e tem uma suspeita de que possa ter tido alguma transferência de sangue feto-materno ali, a gente vai ter que fazer imunoglobulina. Certo? Então a gente tem algumas condições que indicam fazer imunoglobulina, mas tem indicações também que a gente faz que não dependem de nenhum cenário assim. Por exemplo, se essa mulher chega na 28ª semana de gestação e tem cumbis indireto negativo, ou seja, a gente repetiu o cumbis ali durante todo o pré-natal, o ideal é que a gente faça o cumbis com uma certa frequência, a cada 2 meses pelo menos, mês em mês, 2 meses, e aí a gente chega com 28 semanas e faz esse cumbis indireto de novo. Se esse cumbis indireto ele é negativo, a gente tem que prevenir também. Então a gente vai fazer imunoglobulina 300 miligramas intramuscular para essa paciente. Tá? Então a gente faz a imunoglobulina ali com 28 semanas e aí no pós-parto, após o nascimento, né, então imagina, nasceu lá o bebê. Aí a gente vai verificar se o RH desse bebê que nasceu ele é positivo. Se ele for positivo, a gente tem que fazer imunoglobulina de novo. Aí vocês vão me perguntar, mas ela fez imunoglobulina com 28 semanas, precisa repetir? Então, se ela fez imunoglobulina com 28 semanas, ela vai repetir do mesmo jeito. Porque com o passar do tempo, a quantidade de imunoglobulina que tem no sangue dessa mulher vai diminuindo. E qual que é o momento de maior risco de passagem de sangue fetal para a mãe? Não é no momento do parto? Então, se o recém-nascido for RH positivo, a gente vai fazer imunoglobulina. E existe uma outra situação interessante também para a gente fazer imunoglobulina. Se não é um recém-nascido, se é um natimorto, por exemplo. Se esse neném nasce morto por alguma razão, e a gente não consegue fazer a tipagem sanguínea desse neném, né, porque ele infelizmente está morto, a gente acaba fazendo imunoglobulina independentemente do RH desse bebê. Então, se ele é RH negativo, a gente vai fazer imunoglobulina também após o parto de fetos mortos. Tá? E existem outras situações. Então, além dos sangramentos lá que eu falei do primeiro trimestre, se essa mulher tem algum cenário de gestação ectópica, se ela tem abortamento de primeiro trimestre, e se ela for RH negativo, a gente também vai fazer imunoglobulina. E aí a Helena me perguntou aqui, até 72 horas? Até 72 horas. Esse é o prazo recomendado para a gente fazer imunoglobulina, tá? E isso é uma pergunta bastante interessante, Helena, porque às vezes as pessoas ficam assim, poxa, mas se ela sangrou um dia e veio no hospital hoje, se for um sangramento da gravidez, por exemplo, posso fazer imunoglobulina ainda? Pode. 72 horas é o ideal. Mas olha que interessante. Se a gente tem um cenário de uma paciente que fez imunoglobulina hoje por sangramento, lá de primeiro trimestre, se ela sangra de novo daí uma semana, nesse caso a gente dispensa a imunoglobulina. Quando que a gente tem que repetir imunoglobulinas sucessivas assim? Então ela sangrou agora, e aí daqui uma semana ela sangrou de novo. A gente dá um intervalo de 12 semanas. Se em 12 semanas ela tiver pequenos sangramentos, tudo bem. A imunoglobulina que você fez ali vai dar conta desses pequenos sangramentos. Tá? Se já tiver mais de 12 semanas, a gente faz imunoglobulina de novo. Tô falando de pequenos sangramentos, tá? Se chegar nas 28 semanas, a gente vai fazer imunoglobulina. Se chegar depois no pós-parto, a gente vai fazer imunoglobulina, tá? São períodos que a gente tem a obrigação de fazer imunoglobulina, tá? Então, e aí, outra coisa que sempre me perguntam, se por acaso a gente esqueceu de fazer imunoglobulina nessa paciente em 72 horas, existe benefício fazer após 72 horas? Existe. Tá? Então vão atrás da paciente, recrutem essa paciente, façam busca ativa, porque os estudos mostram que até 28 dias pós-parto ainda dá para fazer imunoglobulina. Claro que a eficácia vai caindo com o passar do tempo, mas até 28 dias pós-parto a gente tem essa possibilidade também. Marcele, sem sangramento faz de rotina com 28 semanas, é isso mesmo, tá? Então, rotina, é protocolo do Ministério da Saúde, tá? Não é nem da minha cabeça, nem do Zugaib, nem de ninguém, é do protocolo do Ministério da Saúde mesmo. Então a gente faz com 28 semanas, independentemente. Antes, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fazia imunoglobulina só no pós-parto, a gente tinha uma taxa de sensibilização, de aloimunização de 2%. Depois que a gente começou a fazer com 28 semanas, essas taxas de aloimunização, de sensibilização, passaram para 0,1%. Então, é uma queda expressiva e que merece sim que a gente faça com 28 semanas também. Porque a gente garante a proteção no terceiro trimestre, que ela pode ter algum contato com o sangue materno,
e aí a gente também faz no pós-parto para garantir. Passado 28 semanas, até quantas semanas podemos fazer? Quando rolar, César. Então, chegou no terceiro trimestre, ela voltou para você só com 30 semanas? Faz com 30. Voltou com 31? Faz com 31. Mas a partir de 28, a gente tem indicação de fazer imunoglobulina. Combinado? Então, a gente falou de prevenção, né? Então, a prevenção básica para a gente não ter sensibilização materna é a imunoglobulina anti-RH. Tá? E é interessante falar isso, porque quando a gente falou dos outros casos, dos anticorpos irregulares, né, outras situações que não o RH, que não o D, a gente não tem imunoglobulina para os outros casos. Tá? Então a gente só tem imunoglobulina anti-RH, é a principal que a gente usa. A Bela fez uma pergunta super interessante. Como fica o segmento de Cumbis após a administração da imunoglobulina? Olha, Bela, tá dispensado o Cumbis nesse caso, tá? A gente não precisa fazer de Cumbis indireto na paciente de novo. Porque quando você fez a imunoglobulina com 28 semanas, ela tinha garantidamente o Cumbis indireto negativo. Porque se ela já sensibilizou, a gente não vai fazer imunoglobulina, né? Uma vez que a gente faz imunoglobulina, a gente ofereceu de forma passiva esses anticorpos. Então, se eu dosar Cumbis agora pós-imunoglobulina, eu vou ter Cumbis positivo, Cumbis indireto positivo. Só que isso não foi ela que produziu esses anticorpos, foram os anticorpos que a gente forneceu para ela. E se a gente forneceu esses anticorpos para ela, ela vai ter uma titulação ali. Geralmente fica com o título de 1/4, 1/8, e é por isso que isso também não define a nossa conduta no pós-parto. Então, ela pode vir com Cumbis indireto positivo no pós-parto, por causa da imunoglobulina que a gente fez com 28 semanas, e ainda assim a gente vai fazer imunoglobulina, porque a gente considera que essa paciente está protegida com a imunoglobulina que a gente fez. E essa imunoglobulina vai dar positiva por até 12 semanas. É por isso que a gente repete, se tiver pequenos sangramentos, só depois de 12 semanas. A gente pode ter títulos de 1/4, mais ou menos, até ali 12 semanas. Então, vai dar positivo, inclusive o Ministério recomenda que a gente não faça mais Cumbis depois das 28 semanas se a gente tiver feito a imunoglobulina. E aí a gente vai fazer imunoglobulina no pós-parto. Combinado? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, que eu vi que chegaram algumas coisas. A Marcele perguntou se o paciente com laqueadura faz também. Faz também, viu, Marcele? Não é porque ela não vai ter outro filho que a gente não vai protegê-la de uma aloimunização, tá? Ela não tem porquê. Vai que a gente hoje em dia sabe que esse cenário muda tanto, né? Tem tanta paciente fazendo fertilização depois de uma laqueadura, então a gente vai fazer sim, não tem porquê a gente deixar essa mulher se sensibilizar aí, né, em algum momento. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. A Helena perguntou se pode fazer de 28 a 32 semanas. Eu respondi que sim, né, Helena? Que pode fazer ali, assim que a paciente voltar, é a partir de 28 semanas mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Rios pergunta se trombofilia em tratamento com inoxaparina há indicação. Não entendi. Se o fato de ter trombofilia tratar com inoxaparina, não. São as mesmas situações, viu, Rios? A gente não vai mudar a conduta para esses casos, não, tá? Vai ser na mesma situação. A gente vai fazer nos mesmos momentos. Se houver sangramento, se houver com 28 semanas, pós-parto, então nada muda nesse sentido, tá? Acho que é isso, né, de perguntas. Vamos lá, vamos continuar a nossa live aqui então. Bom que deu essa pausinha aqui. O que mais, gente? Então fizemos a prevenção dessa paciente, né? Então essa paciente, felizmente, não sensibilizou. Mas teve uma paciente, infelizmente, que teve um parto domiciliar com uma parteira no interiorzão aí do nosso Brasil. Ela era RH negativo, o parceiro era RH positivo. Ela nunca foi para o hospital, nunca fez nada. E ela se sensibilizou. E aí ela se sensibilizou e ela volta dessa vez agora grávida de um segundo filho. Tá? Então ela está grávida de um segundo filho que também é RH positivo. E se esse filho é RH positivo, ela agora tem imunoglobulina do tipo G que ultrapassa a barreira placentária e destrói as hemácias fetais. E agora é o cenário que começa a doença hemolítica perinatal e agora que a gente começa a falar de eritroblastose fetal de fato. Então, essa mulher teve um primeiro filho normal, porque ela teve imunoglobulina M lá na primeira gestação, não passou essa imunoglobulina para o feto, não fez nada nesse feto. No máximo que esse feto teve foi uma icterícia neonatal que tomou um banhozinho de sol ali e resolveu. Agora, a gente está diante de uma gestação que essa mulher vai destruir as hemácias do filho dela. E aí, gente, como é que a gente vai fazer para conduzir esse caso?
Então vamos lá. Primeira coisa, essa mulher agora, dessa vez, depois do parto domiciliar dela, ela resolveu que agora tem um postinho perto de casa e ela vai fazer pré-natal com a gente. E a gente vai solicitar para ela o Cumbis indireto, assim que ela começar a consulta pré-natal. E aí a gente solicita o Cumbis indireto e esse Cumbis indireto vem positivo. Positivo. Então a primeira coisa, quando o Cumbis indireto vem positivo, vocês têm que lembrar que o Cumbis, ele avalia todos os anticorpos anti a superfície de hemácia. Tá? Ele não é específico para o D, para o antígeno D. Então, se ele vem positivo, eu tenho que fazer uma pesquisa de anticorpos irregulares. Esses anticorpos irregulares vai me dizer qual é o antígeno que essa mulher tem anticorpos. É o antígeno D? É o antígeno C? É o antígeno KEL? É o antígeno Duff? Enfim, a gente tem um monte de antígeno. É o antígeno M? É o antígeno N? Então, pensando nisso, a gente vai ter que pedir uma pesquisa de anticorpos irregulares. Na hora que a gente pedir essa pesquisa de anticorpos irregulares, a gente vai descobrir contra qual dos antígenos de hemácia essa mulher tem sensibilização. E aí ela é sensibilizada pelo antígeno D, que é o mais comum. Tá? Então, ela ficou grávida lá de um feto RH positivo e por isso ela ficou sensibilizada. Então, ela tem uma sensibilização anticorpos contra o antígeno D. A primeira coisa que a gente vai olhar é a titulação. Já vou te responder, Eduarda, agora. A titulação de Cumbis indireto positivo é a partir de 1 para 2. Veio positivo, é Cumbis indireto positivo. Agora, tem um grande ponto. Eu não me preocupo com titulações baixas. 1 para 2, não faço nada. 1 para 4, não faço nada. 1 para 8, também não faço nada. Quando que eu começo a fazer alguma coisa? Quando eu tenho 1 para 16 ou mais. Então, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64. É o que a gente chama de título crítico. O título crítico, para a gente começar a pensar que esse feto está sofrendo com essa aluminização, é 1 para 16. Então, se o Cumbis indireto veio 1 para 16 e eu sei que é o antígeno que é o anticorpo anti-D, esse feto está sob risco se ele for RH positivo. Então, vocês podem me falar, poxa, mas então, se esse pai tiver a possibilidade de ter um filho RH negativo, esse bebê pode ser RH negativo e ele pode não sofrer nada. Pode. Mas como é que a gente comprova? A gente tem 2 formas principais de comprovar isso. A primeira delas seria ir lá no feto e coletar sangue do cordão direto, via cordocentese, e fazer a tipagem sanguínea desse feto. E a outra seria fazer uma pesquisa de DNA livre fetal no sangue materno. Então a gente vem no sangue da mãe, coleta sangue e pesquisa esse DNA do feto. Tá? E aí a gente consegue ver a tipagem sanguínea desse feto através desse DNA. Isso é uma outra forma também de a gente descobrir qual é a tipagem sanguínea do feto. Isso é disponível no SUS? Não, né, gente? Claro que não, a gente não vai conseguir fazer isso. E eu vou te dizer que nem no particular isso é tão simples, tá? Então, se a gente tem uma mãe sensibilizada a RH negativo, que está grávida de um parceiro RH positivo, mesmo que tenha a possibilidade desse filho ser RH negativo, a gente vai tratar essa mulher como RH negativo, sensibilizada e que pode atacar essas hemácias fetais. Então, o que a gente vai fazer? Analisamos os títulos críticos. Né? Então, o Cumbis indireto deu maior ou igual a 1 para 16. Na hora que esse Cumbis indireto dá maior ou igual a 1 para 16, a gente passa por uma próxima etapa. Então, se o título vem menos do que isso, então 1 para 4, 1 para 8, por exemplo, a gente vai repetindo esse Cumbis mensal. Tá? Na hora que ele aumenta, eu começo a fazer investigação fetal. E como é que eu faço essa investigação fetal? Eu faço com Doppler do pico sistólico na artéria cerebral, na artéria cerebral média. Da velocidade sistólica, do pico de velocidade sistólica na artéria cerebral média. O que é isso? Pensem comigo. Eu tenho uma paciente que está passando anticorpos que vão destruir essas hemácias desse feto. Esse feto começa a ficar anêmico. Então, de uma forma bem simplificada, esse feto começa a ficar com sangue ralo. Então, o sangue ralo, ele tem grande velocidade. É um sangue rápido. Na hora que eu insono a artéria cerebral média, eu consigo ver a velocidade do sangue passando nessa artéria cerebral média muito rápido, se ele tem anemia. E aí eu pego o pico da velocidade sistólica na artéria cerebral média. E aí eu jogo numa tabela. Essa tabela é por idade gestacional. Então, qual que é a mediana que eu espero para essa idade gestacional? Tá? Se eu tenho esse feto dentro da mediana, ou até no máximo
1,5 múltiplo da mediana, até, no máximo, 1,5 múltiplo da mediana, eu falo que esse feto está livre de uma anemia moderada grave. Agora, se esse feto está entre 1,29 a 1,5 múltiplo da mediana, eu vou falar que esse feto tem uma anemia leve, que nesse momento eu não preciso fazer nada, mas eu preciso repetir o Doppler de forma mais precoce. Eu repito ali com no máximo 1 semana. Normalmente a gente faz o Doppler a cada 2 semanas, quando não tem alteração. A gente viu que esse feto está começando a entrar em anemia ali, com 1,29 múltiplo da mediana para cima, até 1,5. A gente repete o Doppler em 1 semana. Se esse Doppler já vem com 1,5 múltiplo da mediana ou mais, isso joga na tabela, gente. Não tem que decorar nada disso. E quando cai em prova, eles dão a tabela para vocês. Tá? Se vem 1,5 múltiplo da mediana ou mais, aí o que a gente vai fazer com essa paciente? A gente tem indicação de cordocentese. A gente vai lá com ultrassonografia, a gente aspira sangue do cordão umbilical do bebê, já faz a tipagem sanguínea RH desse bebê, vê a hematimetria, então como é que está o hematócrito, como é que está a hemoglobina desse bebê, e programa uma transfusão no mesmo momento, tá? Uma transfusão intraútero, no mesmo momento, baseado no hematócrito desse feto. A gente só vai fazer transfusão se o hematócrito desse bebê tiver menor do que 30%. Acima de 30%, a gente não precisa fazer transfusão nesse momento. Tá? O Pedro Henrique aqui, pergunta a frequência de seriado o título de Cumbres nesse caso. É a mesma? A cada 2 meses? Não, nesse caso passa a ser todo mês, viu? Então a gente passa a fazer mensalmente. É isso, né? De pergunta. Beleza. Então, a gente começa a fazer esse Doppler da artéria cerebral média. Deu positivo, acima de 1,5 múltiplo da mediana, a gente vai para a cordocentese. Deu um hematócrito menor do que 30%, transfusão intraútero. E aí, depois que a gente faz transfusão intraútero, a gente não faz Doppler nunca mais. A gente vai programar as próximas transfusões intraútero baseado no hematócrito final pós-transfusional, que a gente faz também na mesma hora. Se a gente tem um hematócrito maior do que 30%, essa paciente volta a fazer Doppler. A gente não precisa transfundir nesse momento. E aí a gente continua acompanhando com Doppler semanal. Tá bom? Porque se ele já teve uma alteração, pode ser que ele tenha de novo em algum momento. E aí foi um falso positivo, que a gente está sujeito também. Até 12% de falso positivo a gente tem. Né? Então a gente vai... é como se a gente fizesse cordocentese de 100 bebês, 88 vão estar com anemia moderada grave mesmo. Então, vocês veem que é um teste de rastreio bastante útil, não invasivo, né? E a gente só vai partir para a invasibilidade mesmo quando a gente tiver alguma alteração. Por que é tão importante a gente fazer a transfusão intraútero para esses bebês? Olha que interessante. Se eu deixo esse bebê com anemia fetal, né? Se eu deixo ele com anemia, se eu não faço nada por ele, o que vai acontecer? Tem 2 caminhos possíveis. Que, na verdade, eles são caminhos juntos, né? São caminhos conjuntos. Então, se eu não faço nada e ele fica anêmico intraútero, o primeiro caminho é ele aumentar a velocidade de batimento do coração. Ele faz hipercinesia cardíaca. Ele está anêmico, ele precisa bombear sangue pobre em oxigênio ali, porque ele está anêmico, né? Então ele precisa bombear sangue ali para o corpinho dele todo, né? Para manter aí a oxigenação. E aí o coração começa hipercinesia mesmo. Só que ao longo do tempo, esse coração não dá conta. E ele fica tão hipercinético que ele faz insuficiência cardíaca congestiva. Então esse feto faz insuficiência cardíaca congestiva. Por outro lado, a anemia dele, o corpo dele entende, opa, estou em hipóxia. Preciso produzir mais hemácias. No primeiro momento, o primeiro órgão a ser recrutado é a medula óssea mesmo, né? A gente vai lá para a medula óssea e fala, medula, vamos liberar aí mais umas hemácias, né? Começa produzindo hemácias maduras, não consegue mais, começa a produzir eritroblastos. Olha o nome da doença aí, eritroblastose. Então, começa a liberar eritroblastos na circulação. Então, por isso, esses eritroblastos começam a circular ali para tentar manter esse feto bem oxigenado. E aí, dentro desse cenário, tem 2 situações. Esses eritroblastos são suficientes, estão dando conta dessa anemia aí produzida pelos anticorpos maternos aí. Aí esse feto vai nascer lá na frente com uma anemia leve
ou vai nascer lá na frente com uma icterícia, porque toda vez que a gente destrói a hemácia, a gente libera bilirrubina indireta, então nasce com uma icterícia leve, a gente faz ali a fototerapia, ou a gente tem um outro cenário. Esses eritroblastos não compensam a anemia fetal. Se eles não compensam a anemia fetal, aí, gente, olha que loucura isso. Ele começa a recrutar a eritropoiese extramedular. Então, existe uma fase da gestação, existe uma fase do desenvolvimento fetal ali, em que a eritropoiese ela é realizada no fígado e no baço. E o que ele faz depois que ele já assumiu a eritropoiese na medula óssea é recrutar o fígado e baço de novo. Então ele volta lá para o passado da gestação e fala, fígado e baço, a medula óssea não está dando conta de produzir os eritroblastos que eu preciso que vocês também entrem nesse processo de produção. Só que na hora que eles entram no processo de produção, fígado e baço, esse estímulo à hiperatividade do fígado e do baço faz com que esses órgãos aumentem de volume. E se eles aumentam de volume, eles fazem um quadro de hipertensão porta. Olha que loucura. Então a gente tem um quadro de hipertensão porta. Além disso, esse fígado é tão recrutado, que ele pode diminuir a produção de proteínas. E com isso, o sangue começa a ficar pobre em proteínas. Então a gente faz um quadro de hipoproteinemia. Então se eu tenho hipertensão porta, se eu tenho hipoproteinemia, isso é prato cheio para quê? Ascite. Então agora eu começo a ter um feto com ascite. Só que na hora que eu associo essa hipertensão porta, essa hipoproteinemia, com um quadro de hipercinesia cardíaca, né, esse coração está batendo muito forte, muito acelerado, e esse coração está agora com insuficiência cardíaca. O que a insuficiência cardíaca faz, gente? Incha. Não incha pé? Não pode dar edema de pulmão? Então, se a gente tem um quadro de insuficiência cardíaca congestiva fetal, mais uma hipertensão porta, então eu tenho ascite mais inchaço. Eu tenho o quê? Anasarca. É por isso que esse feto fica em anasarca. É por isso que esse feto fica hidrópico. E geralmente esse feto vai ficar hidrópico em situações de anemia grave, quando a gente tem uma hemoglobina menor do que 7. Então é isso que acontece, por isso que a gente chama, por isso é que a doença hemolítica perinatal. E o que a gente faz então? O que a gente não quer? A gente não quer que esse feto tenha um sinal de hidropsia. A gente não quer que ele tenha um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. A gente não quer que ele faça eritropoiese extramedular. Se eu não quero que ele recrute tudo isso aí, que ele faça toda essa mudança, essa tentativa de compensação intraútero, como é que eu cuido disso? Eu faço a transfusão intraútero. Então esse feto não vai nem perceber que está em hipóxia. Eu não vou ter hipercinesia cardíaca, eu não vou ter recrutamento de eritropoiese extramedular, e esse feto fica então compensado. E a gente precisa repetir as transfusões em vários momentos da gestação, até que esse bebê ultrapasse as 34 semanas. Ultrapassou 34 semanas é parto. Mesmo que eu faça o diagnóstico com 34 semanas, é parto. A gente não faz transfusão intraútero para fetos maiores do que 34 semanas, porque a gente entende que esse feto já tem condições de sobreviver aqui do lado de fora, e aí a gente avalia o hematócrito aqui após o nascimento e faz a transfusão já extrauterina. Tá bom? Em alguns casos precisam, inclusive, de exsanguíneo transfusão. Tá? Que são quadros relativamente graves. Certo? Então, se a gente for pensar em cenário de prevenção, qual que é o melhor cenário? É que essa mulher não se sensibilize. Então, se ela tiver contato com hemácias fetais RH positivo, eu vou lá e dou imunoglobulina para ela. O que essa imunoglobulina vai fazer? Vai opsonizar essas hemácias fetais que ela teve contato e não vai deixar ela produzir anticorpos. Então, esse anticorpo passivo que a gente deu para ela, vai lá, destrói essas hemácias e fala assim, não sensibilize, por favor. Agora, se ela sensibiliza, na primeira gestação ela tem produção de quê? IgM. IgM não vai atacar o primeiro filho dela. Mas na segunda gestação, ela vai ter IgG. IgG ultrapassa a barreira placentária. Tá? Então, ultrapassou a barreira placentária, começou a destruir as hemácias fetais, o que a gente, como médico, tem que fazer? Aí sim, a gente tem que fazer transfusão intraútero para evitar a hipercinesia cardíaca e a eritropoiese extramedular. É isso. Tá ficando claro, gente? Vocês estão gostando da live? Me falem aí. Beleza.
Então, a gente fez a transfusão intrauterina para esse bebê, e esse bebê depois vai nascer após 34 semanas, e a gente vai avaliar depois que esse bebê nasce como é que ele ficou. Muitos deles, quadros leves, precisam fazer fototerapia, quadros mais complicados, a gente precisa fazer que são transfusão, e os casos gravíssimos, eles podem, inclusive, evoluir até óbito, né? Deixa eu até pensar aqui se a gente tem mais alguma coisa para discutir. Eu acho que a gente tem mais uma coisinha. Se chega uma paciente que não está grávida e ela está sensibilizada, ela chega para a gente, por exemplo, numa consulta pré-concepcional. Olha, doutor, eu sei que eu tive um negócio ali, na minha última gestação, um negócio que chama doença hemolítica perinatal, e eu tô querendo ficar grávida de novo, sabe? Quero mais um filho, eu tô resolvendo aqui. Qual que é a recomendação que a gente teria que ter com essa paciente? Então, a recomendação, pessoal, nesses casos, é a gente primeiro conversar com essa mulher e ver a necessidade dessa gestação. Se ela quiser de fato engravidar, a gente tem que avaliar o pai, né? Primeiro o parceiro, né? Será que esse parceiro tem a possibilidade de ter um espermatozoide que não vai ter o gene desão? E aí a gente poderia fazer uma fertilização de um feto RH negativo? Esse seria o melhor cenário. A gente faz um feto RH negativo e essa mulher nunca vai atacar as hemácias desse feto, porque ela não reconhece essas hemácias desse feto como algo anormal. Agora, se eu não tenho essa possibilidade, ou se esse parceiro realmente não tem espermatozoides que não têm um antígeno desão, a gente pode pensar num cenário de espermodoação mesmo de um doador que tenha RH negativo, isso é uma possibilidade. Mas a gente também tem que conversar da barriga solidária, é uma possibilidade. Essa mulher faz uma coleta de ócitos, fertiliza com o espermatozoide do marido e uma outra mulher gera essa criança. Também é uma possibilidade. E a gente tem que discutir, inclusive, nesses casos, adoção, etc e tal. Porque realmente, gente, a doença hemolítica perinatal é um quadro grave. É um quadro que precisa de muito empenho aí e tem situações que que começam muito precocemente, às vezes com 16, 18 semanas. Então são quadros extremamente graves. E a gente começa a transfundir a partir de 18 semanas, né? Então a gente faz a transfusão a partir de 18 semanas. Então existe essa possibilidade aí. Mas tem que ter acesso à medicina fetal, que às vezes é uma situação muito complicada no nosso país, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem acesso e é uma dificuldade muito grande. Que mais? Dúvidas, gente? Vamos caminhando aí para o final da live, mas quero saber se vocês têm dúvidas para a gente conversar. Enquanto isso, eu vou pensando aqui se tem mais alguma coisa que eu posso falar para vocês para contribuir. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum, no meu roteirinho aqui, se tem alguma história de alguma coisa para a gente fazer. Uma pergunta que sempre me fazem. Lembrei aqui agora. Quando eu aplico a imunoglobulina nessa mulher, como profilaxia, como prevenção, ali nas 28 semanas, essa imunoglobulina que foi de forma passiva não vai causar dano fetal? Não vai lá e vai destruir umas hemácias do feto? Vai. Mas é muito pouco, gente. Então, mesmo que destrua uma hemáciazinha ou outra ali, aquilo ali no máximo vai liberar uma bilirrubina indireta, mas o feto vai dar conta de suprir aquilo ali, tá? Por isso que a gente preocupa muito com a titulação da mãe também, porque tem que ter títulos mais altos para realmente causar uma anemia grave no feto. Agora, uma outra coisa que é interessante de falar com vocês é que eu falei do título crítico, né, que é maior ou igual a 1/16 do Cumbis indireto. Mas isso é para uma mulher que não tem história de um feto com doença hemolítica perinatal, tá? Porque se a gente tem uma história de doença hemolítica perinatal, essa mulher nem precisa de título crítico. O Cumbis nem me interessa. Eu vou encarar essa mulher como um alto risco e eu já começo o rastreio pelo Doppler da artéria cerebral média. Isso foi uma coisa que eu não comentei com vocês. Então, título crítico, mas se ela tiver uma história de doença hemolítica perinatal, aí a gente tem indicação de fazer realmente, desde o começo, o Doppler da artéria cerebral média. Beleza? Acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu não esqueci de falar nada com vocês, mas eu acho que tá tudo bem, gente. Caramba, hein? Dei uma aula para vocês mesmo aqui, hein? Tem as alterações fetais, né? Que a gente pode conversar, né? Então, as alterações do feto podem ser também diagnosticadas na ultrassonografia. Então, eventualmente, se a gente tiver uma paciente que a gente não descobriu, não fez Cumbis indireto dela, não estava nem fazendo Doppler de artéria cerebral média desse feto, de repente, a gente faz uma ultrassonografia e vê um feto hidrópico, e vê um feto com ascite. A gente tem que suspeitar de aloimunização nesse caso, tá? E a gente vai ter que fazer investigação. Lembrando que isso são casos gravíssimos, é um feto em anemia grave já.
E se a gente fizer uma cardiotocografia em algum momento também, a gente pode ver aquela cardiotocografia com padrão sinusoidal, que é aquele padrão em ondas, né? Então, se a gente tiver uma cardiotocografia sinusoidal, esse feto é um feto anêmico, é um feto pré-óbito, tem que fazer alguma coisa de imediato, tá bom? O sangue a ser transferido ao feto tem algum aspecto especial? Tem sim, é um sangue hiperconcentrado, tá? Então a gente vai passar bastante hemácias para esse feto, porque a gente precisa subir bastante esse hematócrito. Geralmente a gente espera um hematócrito aí por volta de 45%, tá? Então a gente espera um hematócrito final desse feto aí bem alto, porque em geral, só a título de curiosidade, tá, gente? Isso não cai nunca numa prova, nem para a vida prática precisa muito isso, porque quem faz é medicina fetal. Mas o hematócrito do feto intraútero, ele cai 1% por dia. Então é por isso que a gente consegue programar a próxima transfusão. Então você imagina que o hematócrito final pós-transfusional aí desse feto tem ficado em 45%. O estimado é que esse hematócrito caia 1% ao dia. Então em 15 dias esse feto vai estar com o hematócrito de 30% de novo, que é quando a gente vai pensar numa nova transfusão. É título de curiosidade isso, tá? Dificilmente isso vai ser pergunta, tá? Arimasa está perguntando aqui se o Cumbis 1:1 não faz nada. Ô, Arimasa, não faz, né? A gente conversou aqui, a não ser que ela tenha uma história realmente de doença hemolítica perinatal em gestação anterior. Se ela não tiver história de doença hemolítica perinatal em gestação anterior, o título crítico que a gente considera é maior ou igual a 1:16. Beleza? Então, 1:4 também não faz nada, 1:8 também não faz nada. A gente só vai começar a fazer realmente investigação fetal quando esse título chegar maior ou igual a 1:16. Beleza? Boa, Bela! Fala um pouquinho do Cumbis direto. Muito bom, Bela. Eu falei que ia falar no comecinho da live e acabei não falando. Cumbis direto. O que é o Cumbis direto, gente? O Cumbis direto é quando a gente vai lá, coleta sangue fetal ou sangue do recém-nascido e avalia esses anticorpos ligados às hemácias do feto. Então, vocês entendem a diferença? O Cumbis indireto, estou analisando o sangue materno e estou vendo esses anticorpos no sangue materno. O Cumbis direto eu tenho esses anticorpos ligados às hemácias fetais. Isso é o Cumbis direto, tá? Então, inclusive, o Cumbis direto é um exame que a gente faz também quando a gente faz a cordocentese. Então, a gente faz também a tipagem sanguínea BO-RH, faz a hematimetria e faz o Cumbis direto ali já para ver como é que tá essa questão das hemácias fetais ligadas aos anticorpos. Esse é o Cumbis direto. Então, não confundam. Mãe é indireto. Cumbis direto é quando a gente tiver esses anticorpos ligados às hemácias fetais dentro do feto. Combinado, gente? Vamos caminhar para o final, então? Esse é um tema que eu adoro, viu? Eu sou suspeito porque a luminização é um negócio que é muito legal. Porque se a gente faz uma boa assistência pré-natal e se a gente consegue encaminhar essa paciente para uma medicina fetal, a gente consegue ter bons resultados, sabe? Então a gente previne muitos óbitos se a gente fizer tudo direitinho. E lembrar que a prevenção é o principal, né, gente? Não pode esquecer de fazer imunoglobulina para as nossas pacientes. A live vai ficar salva, viu, Gabriele? Vai sim, tá? Então vai ficar salva sim. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê numa próxima live. Estamos sempre aí no GeoPapers. Estou à disposição de vocês também. Quem quiser aí conversar comigo, pode me mandar uma mensagem no meu Instagram pessoal também, que a gente super conversa. Meu Instagram pessoal é @drfabianoserra. Combinado? Tchau, gente!